Olá, irmãos, nós queremos saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E no nosso devocional de hoje, nós ainda continuando a tratar sobre o tema Ministério do Discipulado, gostaríamos de dar um enfoque acerca do nosso relacionamento com outros irmãos. Nós vimos no devocional anterior a importância da igreja local na vida do discípulo. E agora queremos aprofundar mais sobre este assunto, tratando sobre os nossos relacionamentos. Conforme nós já vimos anteriormente, quando nós nascemos de novo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos em Cristo. Então, espiritualmente, nós agora temos uma nova família, com muitos irmãos e irmãs em Cristo. Nós vimos também como a igreja é semelhante ao corpo humano, isto é, nós somos um. É importante que você e eu entendamos a necessidade de estarmos nos relacionando como um corpo. Somos membros uns dos outros. E hoje nós queremos falar sobre o relacionamento especial que nós temos com essa família espiritual. O objetivo do nosso devocional é dar um entendimento claro de como o corpo de Cristo, que é a igreja, funciona. E eu quero iniciar mencionando como é que nós nos relacionamos com os outros crentes. Os outros discípulos de Jesus Cristo são meus irmãos. Compreenda que aquelas pessoas que são salvas, que foram salvas e que vão ser salvas, são meus irmãos. E apesar de qualquer fator, seja a nacionalidade, seja cultural, seja de raça, seja de sexo, nós somos um em Cristo. Eu queria destacar um texto que está em Hebreus capítulo 2, versículos 9 a 12, que nos mostram quem são essas pessoas que nós consideramos como os nossos irmãos. O texto diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Notem que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, torna-se o nosso irmão mais velho, o primogênito. E aquelas pessoas salvas por Ele, assim como eu e você fomos, são nossos irmãos também. Agora, é importante ressaltar que os meus irmãos são co-herdeiros no serviço de Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículos 5 a 10 diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme
o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Agora vamos observar as responsabilidades que nós temos que ter com os nossos irmãos em Cristo. Primeiramente, eu destaco que nós devemos orar uns pelos outros. Quase todas as cartas do apóstolo Paulo iniciam com uma oração em favor daqueles a quem ele está escrevendo. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2 e 3, ele diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Além da oração que precisamos cultivar, praticar uns pelos outros, nós precisamos também ter consciência da nossa responsabilidade de servir aos nossos irmãos, tanto física como espiritualmente. Nós devemos servir tanto aqueles da nossa família imediata, como também aqueles da nossa família da fé, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, conforme nós lemos em Gálatas 6:10. Em Atos 11, versículos 27 a 30, nós lemos acerca do mover do Espírito na vida da igreja e, assim, uma disposição dos irmãos que estavam na igreja em Antioquia para ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém passando por necessidades. O texto diz assim: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Agora, vamos ver rapidamente algumas passagens que nos dizem que precisamos servir aos nossos irmãos espiritualmente. Eu quero começar com Gálatas 6, versículos 1 e 2, que diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. E aí o destaque: levando as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E um outro texto que eu quero deixar para os irmãos, existem outros, mas eu quero citar só alguns, e o outro é Romanos 15, versículos 1 e 2, que nos encoraja, nos exorta a cuidarmos das necessidades espirituais dos nossos irmãos. O texto diz: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Geralmente a nossa tendência é julgar as pessoas,
desprezá-las, não entender que elas precisam de alguém em que elas possam confiar para abrir o coração, para tratar de suas feridas, de suas ansiedades, de prisões, de hábitos, vícios arraigados. Além da oração, precisamos também ser pessoas que vão mentorear, que vão encorajar, pessoas a quem elas podem prestar contas. Uma outra responsabilidade que temos com os nossos irmãos em Cristo é de nos encorajar e edificar mutuamente, conforme nós encontramos ali em 1 Tessalonicenses 5,11, o apóstolo Paulo dizendo assim: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Em resumo, a Bíblia nos exorta a servir uns aos outros. Esta é uma das nossas responsabilidades como filhos de Deus no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Vamos agora ver o que a Bíblia diz com relação à minha atitude com outros irmãos. E eu quero iniciar destacando 1 João 3, versículos 14 a 16, que aqui nos exorta a amar os nossos irmãos. Então a minha primeira atitude deve ser de amar os meus irmãos. O texto diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Uma outra atitude é ser paciente com os nossos irmãos. Romanos 15, versículos 5 e 7 diz: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Observe bem isso, irmãos. O nosso Deus é paciente conosco. O meu Deus é paciente comigo. E assim como Ele tem sido paciente comigo, eu devo ser paciente com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus discípulos, com as pessoas com quem eu trabalho aqui na igreja, com as pessoas com as quais eu me relaciono. Eu preciso estar lembrando disso sempre. Também, além de amar, além de ser paciente, eu preciso ser sensível às necessidades dos meus irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 17 a 18, nos exorta a isso, mas eu quero destacar Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, que diz: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Eu louvo ao Senhor porque nossa igreja tem sido sensível à necessidade daqueles irmãos que estão desempregados ou têm passado por algumas dificuldades. Nós temos o nosso programa de cesta básica, mas nós não devemos ficar limitados só a isso. Precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos em todas as áreas. E eu gostaria agora de falar rapidamente sobre comunhão. Comunhão é um termo muito usado por crentes, geralmente se referindo àquele tempo que nós dedicamos para compartilhamento, por exemplo, nos pequenos grupos, atividades de interesse comum. Porém, isto é apenas uma pequena parte da verdadeira comunhão. É verdade que ter comunhão significa compartilhar, significa que nós vamos estar unindo as nossas coisas em comum. Mas a verdadeira comunhão bíblica vai muito além
de comer ou ter alguma atividade em conjunto, como nós estamos fazendo nos pequenos grupos. Compartilhar vida é o fundamento da comunhão bíblica. Os elementos essenciais da comunhão bíblica verdadeira não são coisas físicas, como status social, amizades, interesses comuns, que muitas vezes é o que determina a comunhão nos nossos pequenos grupos ou comunhão dentro da igreja. Quando eu, como um cristão, fico limitado a esta mentalidade, eu vou me tornar um crente pela metade, num certo sentido. Eu não vou estar inteiro, porque eu vou estar omisso na minha responsabilidade de servir a todos os meus irmãos, e não apenas aqueles com quem eu me identifico ou com os quais eu gosto de estar. A Bíblia nos apresenta características espirituais de caráter pessoal, e é exatamente isso que eu e vocês precisamos cultivar e desenvolver, e é o que vai fortalecer a comunhão bíblica, visto que a comunhão bíblica, eu repito, é compartilhar a vida de Cristo em nós para outras pessoas, aqueles que não são crentes, para que eles venham a conhecer Jesus, e para aqueles que já são crentes, que venham a ser edificados no caráter cristão. E as características que eu vou destacar rapidamente, eu vou citar o texto, mas não vou ler por causa do tempo, são humildade. Nós encontramos isso em Filipenses 2, 3 a 8, onde somos exortados a sermos como Jesus foi, em termos de humildade. Honestidade, Efésios 4, 25, nos exorta a isso. O amor, João 13, 35, o Senhor Jesus exortou seus discípulos a serem como Ele, a amarem-se uns aos outros. A hospitalidade, Tito, capítulo 1, versículo 18, nos exorta a sermos hospitaleiros. E há outras áreas de verdadeira comunhão, como, por exemplo, a oração. Nós devemos orar uns pelos outros. A fé, devemos ter a mesma fé e nos fortalecer através desta mutualidade. O ministério, o serviço e o sofrimento também. É importante lembrarmos que o passar por adversidades, por sofrimento, faz parte da vida cristã e nos edifica também. Apesar das crenças doutrinárias serem de vital importância, a verdadeira comunhão bíblica, eu espero que você entenda o que eu estou querendo dizer, não está baseada no acordo das doutrinas, mas sim na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu conheço pessoas que comungam da mesma doutrina, mas têm dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque falta este entendimento. Nós devemos aprender a ter comunhão pessoal com o Senhor Jesus antes que a nossa comunhão com os outros possa ser efetivada. Veja o que diz 1 João capítulo 1, versículos 3 a 7. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Creio que o texto está muito claro. Agora, é importante ressaltar que devemos ter cuidado de ter relacionamentos muito próximos com aquelas pessoas que têm uma doutrina diferente da nossa doutrina, porque há um risco de sermos influenciados. E eu gostaria de encerrar respondendo a uma questão muito importante.
O que eu devo fazer se um irmão me ofender? Infelizmente, isso provavelmente vai acontecer com o passar do tempo. Haverá situações que podem resultar em ofensas, mágoas, ressentimentos no meio do povo de Deus. Assim como ocorre com a nossa família física, com a nossa família natural, ocorre também com a família de Deus. Se ou quando isso acontecer, se o desentendimento for grave, a Bíblia nos oferece princípios exatos que devem ser seguidos. E eu quero começar com o que está em Mateus 18, versículo 15. Eu devo ir diretamente à pessoa que me ofendeu e tentar resolver o assunto, o conflito, de forma particular. O texto de Mateus 18,15 diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se o caso não ficar resolvido em particular, então você deve levar o caso para a liderança da igreja, ou uma pessoa da liderança da igreja, para que esta sirva de testemunha para esta confrontação. Mateus 18, versículo 16 diz: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se mesmo assim o caso não for resolvido, então, irmãos, eu preciso aceitar a ofensa, conforme nós lemos em 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8, que diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Traduzindo num português bem simples, fique no prejuízo. Fique no prejuízo. Para nós que somos filhos de Deus, ficar no prejuízo não é ficar no prejuízo, é ganhar a questão. Aprendamos isso com Jesus. Olhe para Ele. Veja o seu testemunho de vida enquanto aqui na terra e ouça as suas orientações e ensinamentos. Entregue a situação ao Senhor Jesus Cristo. Ele é justo. Perdoe o seu irmão. Libere o perdão para ele e ore por ele. É uma recomendação que nós encontramos nas Escrituras. Eu exorto a você a ir às Escrituras, a ler as passagens bíblicas que podem te ajudar a entender os princípios e as maneiras de nós nos relacionarmos. Eu desejo a vocês ricas bênçãos nos seus relacionamentos, começando na sua família e com as pessoas com quem você se relaciona no dia a dia, principalmente na igreja local. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.